E o Supremo vai começar hoje a ouvir as testemunhas. Não haverá gravação pública dessa situação. Geralmente eles gravam, mas para ficar ali entre as partes, não é? E o tribunal. Para que não vai ter, André? Para a testemunha não se sentir coagida. Entende? Para não haver ali combinação de testemunhos também. Ressaltando que no direito brasileiro, testemunha não pode mentir. Não pode mentir a testemunha, nem pode calar a verdade. Não pode. Ele faz um juramento e se ele for pego na mentira, ele pode ser preso na hora por falso testemunho, que é um crime no Brasil. Então, testemunha não pode mentir e nem pode calar a verdade. Diferente do réu. O réu no Brasil, ele pode mentir. Bolsonaro pode mentir perante os juízes e tudo? Pode. E vai mentir muito, né? Sempre mentiu no crédito, no débito, no pixel. Réu no Brasil, dentro do campo da ampla defesa, ele pode mentir. Tá bom? Diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, o réu, se for pego na mentira, ele responde por um novo crime, que é o crime de perjúrio. Lá. Aqui não tem esse crime. Vai poder mentir. Já mente mais, imagina lá, né? O tanto vai mentir, mas testemunha não pode. E detalhe aqui, ó. Essas duas testemunhas aqui foram arroladas, não foi arroladas por Bolsonaro, não. Né, Central? Não foi arrolado por Bolsonaro. Porque tem gente falando que Bolsonaro arrolou os dois aqui como testemunha de defesa. Não, senhores e não senhoras. Essas testemunhas aqui são testemunhas de acusação que o Procurador-Geral da República intimou, pediu a intimação e arrolou como testemunha. O general Freire Gomes, que era comandante do Exército de Bolsonaro, e o brigadeiro Batista Júnior, que à época do governo Bolsonaro era comandante da Aeronáutica do Brasil. E esses dois aqui, em depoimentos prestados para a Polícia Federal e confirmadas para o Procurador-Geral da República, para a Procuradoria-Geral da República, esses dois aqui afirmaram para a polícia e para o PGR que Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe. Entendeu? Não obstante, não, tenha sido indicado pelos dois. Os dois, eles foram indicados pela acusação e pela defesa, como testemunha. Só que, nos depoimentos que eles já prestaram para a Polícia Federal e para o PGR, os dois afirmaram que Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe de Estado. Que era uma minuta de estado de sítio. Tinha uma minuta do estado de sítio e uma minuta de estado de defesa. Que visava o quê? Tirar Lula do cargo. Porque Lula já tinha sido eleito. E o planejamento era o quê? Tirar Lula do cargo e, segundo eles, criar um governo temporário em que Bolsonaro voltaria dos Estados Unidos, assumiria até uma nova eleição ser organizada. Isso é golpe de Estado. Por quê, André? Porque não tinha prova nenhuma, de fraude nenhuma. Nada. Nada. Então, essa situação aqui, eu acho que vai fechar a festa, com a cerejinha no bolo, com o depoimento desses dois aqui, ó. Se eles confirmarem perante o Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro apresentou uma minuta de um documento, reunido os chefes das forças militares que estavam reunidos e que apresentou um documento que tiraria Lula do cargo e estabeleceria um governo provisório até novas eleições, isso é golpe de Estado. E não precisa de armas, não precisa de tanque de guerra nas ruas, não precisa de nada. Porque, relembrando, isso teria partido de um presidente que estava eleito, que era Bolsonaro.
contra um presidente que já tinha ganhado as eleições e que ia tomar posse em 1º de fevereiro. E todo esse itinerário aqui, ó, notadamente, do dia 30 de outubro de 2022 até o dia 31 de dezembro, antes da posse, correu toda essa situação aqui. E quando o Lula já foi diplomado em dezembro pelo TSE, foi diplomado em dezembro, aí que as tratativas começaram a ficarem mais robustas sobre o esquema ali de um golpe de Estado. Lula não sobe a rampa, Código-fonte, artigo 142, intervenção militar e tal e coisa, isso é tentativa de golpe. Não é golpe não, é tentativa de golpe. E esses dois aqui, ó, são várias as testemunhas arroladas, várias. Mas eu destaco esses dois aqui, notadamente, em relação às testemunhas de acusação. É importante a gente ressaltar. E entre as testemunhas de defesa de Bolsonaro, que vou repetir, começa hoje, as testemunhas de acusação começam a ser ouvidas hoje e, posteriormente, as testemunhas de defesa de Bolsonaro, dentre os quais eu destaco esses dois aqui, ó. Bolsonaro arrolou Tarcísio de Freitas, que era ministro dele, hoje o governador de São Paulo, e o Rogério Marinho, que também foi ministro de Bolsonaro, hoje é senador. Ele arrolou os dois como testemunha de defesa. Vai contar a narrativa, né? O problema é que essa situação é o seguinte: para você tentar inocentar Bolsonaro, você tem que colocar a culpa em alguém. Por quê? Porque as provas existem. E para tentar inocentar Bolsonaro, vai ter que colocar a culpa, notadamente, em quem? A partir de tudo que eu já li sobre essa situação, do relatório da Polícia Federal e da denúncia do PGR, vai ter que colocar a culpa, notadamente, em Braga Neto. Quem era Braga Neto na época? Braga Neto foi ministro da Defesa de Bolsonaro, o general Braga Neto, depois foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, e foi também vice na chapa de Bolsonaro à presidência da República em 2022. Além disso, Braga Neto, ele tomava conta do comitê eleitoral, que serviu ali de um QG para os acampados em frente ao quartel-general de Brasília ir e virem atrás de suportes, talvez até financeiro, enfim. E Braga Neto está onde hoje? Onde está Braga Neto hoje? No Chilindró. Braga Neto está preso, general Braga Neto. General Mário Fernandes é outro. Para tentar tirar a responsabilidade de Bolsonaro, eles vão ter que jogar também em cima do general Mário Fernandes. Quem era o general Mário Fernandes? Era o secretário-geral da Presidência da República de Bolsonaro. E esses dois generais, eles estão presos hoje, porque são os dois que estavam envolvidos dentro do planejamento Punhal Verde e Amarelo, que visava, se toda essa trama golpista tivesse um engendramento necessário e adequado, segundo a cabeça deles, eles executariam, assassinariam Lula, Geraldo Alckmin, Lula presidente eleito, Geraldo Alckmin vice-presidente eleito e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que em 2022 era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Já iam começar matando as 3 maiores autoridades do país. Significa dizer que matariam qualquer um. E tudo isso tem documentos que a Polícia Federal encontrou do planejamento Punhal Verde e Amarelo. E por isso estão presos o general Braga Neto, general Mário Fernandes, o tenente-coronel Bezerra, o tenente-coronel Pereira, o tenente-coronel Rafael Martins e o policial Vladimir, que agora descobriram os áudios vazados. Descobriram não, porque a Polícia Federal já tem tudo isso. Vazaram os áudios desse Vladimir, dizendo que eles iam matar meio mundo de pessoas. E de Alexandre de Moraes ia arrancar a cabeça dele, que já deveria ter arrancado a cabeça dele há muito tempo. Que ele falou. E depois de tudo isso, já tinha um outro documento que a Polícia Federal também encontrou, que era do governo provisório. Eles estabeleceriam uma junta militar de um governo provisório, onde os cabeças seria quem? General Braga Neto, que estaria ali também General Helene também
o general que está preso, o general Mário Fernandes, dentre outros. Para quê, Andréa? Até a volta de Bolsonaro dos Estados Unidos. Porque todo mundo já sabia que Bolsonaro ia para os Estados Unidos, meu lindo e minha linda. Foi tudo orquestrado, foi para Bolsonaro criar um álibi, para fazer de conta que não tinha nada a ver com isso, e quando ele voltasse, ele voltava para a presidência da República até novas eleições. Que dia que ia ter essas eleições, André? Isso eles não falou, não. No dia que eles quisessem. Ou seja, dia de São Nunca. E se tivesse, com certeza estava tudo dominado, porque se não fosse Bolsonaro eleito, eles iam fazer o quê? Ia matar mais uns ministros do Supremo e do TSE. Ou não? E tudo isso que eu estou dizendo para vocês tem documentos, que eles faziam os documentos. Discurso. Depois que tudo isso desse certo, eles fizessem tudo isso, tinha até o discurso que Bolsonaro falaria. O discurso dele foi pego, o discurso dele aonde, Andréia? Dentro da gaveta dele, de Bolsonaro, no gabinete dele, dentro do partido do PL. Aí hoje essa galera tá querendo o quê? Normalizar. É o que o Tarcísio de Freitas vai fazer, na minha opinião, assim como o Rogério Marinho. Tentar normalizar, falar que não foi nada disso. Porque negar que houve as reuniões golpistas, negar que houve tudo isso, não tem como negar mais, gente. Aí o que eles vão fazer? Vão tentar normalizar. Falar que não ia ser nada disso, que, né, que não sei o quê, que estava agindo de boa fé, que foi só reunião, que não teve nenhum ato executório, foram só preparativos, para tentar fazer o quê? Colar a ideia de que não houve tentativa e que houve apenas atos preparatórios para tentar se livrar. Mas atos preparatórios é tentativa de golpe. Por quê, André? Porque no Brasil não existe crime de conspiração. Se não existe crime de conspiração, tudo aquilo que foi perpetrado é tentativa. Agora, se houvesse o crime de conspiração, aí eles cairiam no crime de conspiração. Como não tem um crime de conspiração, são tentativas. Foi uma tentativa, uma série de atos que só não conseguiu a consumação do ato criminoso por circunstâncias alheias aos golpistas. Que circunstâncias é essa, Andréia? Entra aqui, ó. Os dois que disseram nananina não, Bolsonaro. Lá na reunião que Bolsonaro apresentou a minuta de golpe para eles. Eles disseram não. Só que já tinha tido várias reuniões. Já o cerco em relação a Alexandre de Moraes já tinha tido para tentar matar Alexandre de Moraes. Uma série de situações que são crimes. E que vão responder por isso. Então aqui vai ser narrativas muito importantes de situações que ocorreram e aqui vai ser tentativas de normalização. Vai ser isso. Não tem como fugir. Por quê? Porque tem provas. Tem provas. Senhores advogados, senhoras e senhores, a denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, general Braga Neto. Todos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra a existência e independência dos poderes e o Estado democrático de direito. Os delitos descritos na denúncia não são de ocorrência instantânea. Eles compõem uma cadeia de acontecimentos articulados para que, por meio da força ou da sua ameaça, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixasse o poder, ou a ele retornasse, contrariando o resultado das eleições. A denúncia recorda que, a partir de 2021, o presidente da República proferiu discursos em que adotou crescente tom de ruptura com a normalidade institucional.
mostrava-se descontente com decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor. A escalada ganhou um impulso mais notável quando Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se elegível e o cenário das pesquisas eleitorais se mostrou a ele inclinado. Foram então postos em prática planos articulados para a manutenção, a todo custo, do poder do então presidente da República. A organização criminosa documentou o seu projeto e, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens, reveladores da marcha da ruptura da ordem democrática, objeto dos esforços da organização. Para criar condições favoráveis ao seu propósito, o grupo registrou a ideia de, aspas, estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações, fecham-se aspas, e de replicar essa narrativa, entre aspas, novamente e constantemente, a fim de minar a credibilidade do provável resultado eleitoral desfavorável. A organização criminosa também minudenciou, em texto, o propósito de descumprir decisões judiciais. De acordo com o projeto traçado, seriam presos agentes públicos que executassem as ordens judiciais que houvessem sido desautorizadas pelo Executivo, tornando nítido o ataque ao livre exercício dos poderes constituídos. A documentação encontrada nas ações policiais permite situar a data de 29 de julho de 2021 como aquela em que Jair Bolsonaro deu curso prático ao plano de insurreição. Nesse dia, realizou... O seu salário acaba antes do final do mês? Então esse vídeo aqui é para você. Olha só, se você tá com a sua... transmissão ao vivo das dependências do Palácio do Planalto pela internet, em que retomou críticas já provadas insubsistentes ao sistema eletrônico de votação. A partir daí, os pronunciamentos públicos progrediram em agressividade aos poderes constituídos e aos seus membros, com um incremento de notícias falseadas. O que se desejava era provocar sentimento de indignação e revolta nos apoiadores do então presidente. Buscava se tornar aceitável e até esperável o recurso à força contra um resultado eleitoral de derrota. Alguns fatos foram especialmente marcantes na trajetória desses confrontos. Durante festejos cívicos de 7 de setembro de 2021, em São Paulo, o presidente, com palavras viperinas, deu a conhecer o seu propósito de não mais se submeter às deliberações provenientes da Suprema Corte. Replicou a tática que inspirara entrevista dada por ele no dia 3 de agosto e outra live no dia seguinte. Com a proximidade das eleições, o foco da organização se voltou para as urnas eletrônicas. Passou-se a buscar qualquer subterfúgio para lançar o sistema eletrônico de votação e apuração de votos ao descrédito popular. Não obstante evidências reiteradas sobre a segurança do modelo, havia a obstinação por aproveitar qualquer pretexto para renegá-lo. A organização criminosa esbanjava acusações falsas, mirabolantes e manipuladoras nas redes sociais e meios de comunicação. Em julho de 2022, aconteceu outra etapa da execução do plano de golpe. O presidente da República convocou reunião ministerial para concitar ataque às urnas e a difusão de notícias infundadas sobre o seu adversário mais temido. Na reunião, falou-se inequivocamente em uso da força como método a ser implementado. Também no mesmo mês, o presidente da República convocou embaixadores e representantes diplomáticos para verbalizar acusações sobre fraude no sistema da votação. Todas elas já, desde logo, mostradas erradas e maliciosas. Foi mais um passo na execução do plano de solapar o resultado previsto e temido do sufrágio próximo. Tentava-se atrair a boa vontade da comunidade internacional para atos de rebeldia que o grupo arquitetava. Evidência disso está no documento apreendido, em que se recomendava para a ação de ruptura, aspas, a exploração da base legal
nos cenários interno e externo e a exploração global dos índices de fraude eleitoral. Fecham-se aspas. Durante o segundo turno das eleições, a organização deu novo desenvolvimento prático ao seu plano de prolongar ilegalmente a permanência do líder no poder. No âmbito do Ministério da Justiça, foram mobilizados órgãos de segurança para mapear lugares em que o candidato da oposição obtivera a votação mais expressiva no primeiro turno. A Polícia Rodoviária Federal foi levada a realizar aí operações visando a dificultar o acesso tempestivo dos eleitores cadastrados a essas zonas eleitorais. 3 dos personagens envolvidos nessa tarefa tornaram ao teatro do golpe em 8 de janeiro de 2023, quando atuavam na segurança pública do Distrito Federal, e facilitaram o movimento insurrecionista violento que depredou as sedes dos 3 poderes. Por isso também eles estão denunciados. Mesmo antes, porém, desse ato final do 8 de janeiro, outros acontecimentos compuseram a trajetória dos crimes contra as instituições democráticas, esmiuçados na denúncia. A organização criminosa preparou material sabidamente inverídico sobre as urnas eletrônicas para divulgação em live realizada em 4 de novembro de 2022. Postergou a divulgação do relatório de fiscalização das Forças Armadas, que atestava a rigidez do processo eleitoral. E quando o relatório foi finalmente dado ao conhecimento geral, providenciou que o Ministério da Defesa lançasse imediatamente nota oficial, buscando minimizar as conclusões do documento. Ordenou a emissão de nota oficial a favor da liberdade de expressão em 11 de novembro de 2022, visando a dar aos apoiadores do golpe a aparência de que as Forças Armadas acolhiam e incentivavam os acampamentos espalhados pelo país. Nesses acampamentos, pedia-se insistentemente uma intervenção militar ou intervenção federal, eufemismos para a ruptura pela força do regime constitucional, vale dizer, golpe. O intuito era o de manter a militância apaixonada e disposta a aceitar soluções de violência contra a ordem constitucional. Se você gastar mais de 3 mil por mês no cartão e nunca teve nenhum benefício com isso, esse vídeo é para você. Foram perturbadores. Fatos atordoantes que se seguiram ao resultado das eleições foram descobertos durante a proficiente investigação da Polícia Federal. Em novembro de 2022, oficiais do Exército, auxiliares de comandantes de regiões e de setores estratégicos, vinculados às forças especiais da arma, chamados Kids Pretos, se reuniram para estabelecer forma de atrair a alta cúpula do Exército ao golpe a que estavam dando curso. Houve, então, pressões iníquas por meio de cartas e agitações entre colegas para que o comandante do Exército e o alto comando impedisse que Lula da Silva assumisse o cargo para o qual fora eleito. De novo, o objetivo era manter o presidente Bolsonaro no poder. O grupo contava com influenciadores digitais, atacando em ambientes virtuais de impacto nos meios castrenses os oficiais generais que se opunham à quebra da legalidade. Está denunciado um general de excepcional prestígio na arma, que comandava batalhão de Kids Pretos e que aceitou executar ato formal de rebeldia contra a ordem constitucional que o presidente assinasse. Foram concebidas minutas de atos de formalização de quebra da ordem constitucional. O presidente da República à época chegou a apresentar uma delas, em que se cogitava da prisão de 2 ministros desta corte e do presidente do Senado Federal. Mais adiante, numa revisão, concentrou a providência na pessoa do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da Defesa também reuniu os comandantes militares para lhes propor ato consumativo de golpe, obtendo a adesão do comandante da Marinha e a recusa dos comandantes das outras 2 armas. Descobriu-se a esse propósito, em gabinete privado do ex-presidente,
minuta de discurso em que ele anunciava as medidas excepcionais e depunha o governo legitimamente eleito, sob o argumento de que, aspas, a legalidade nem sempre é suficiente. A resistência dos comandantes militares do Exército e da Aeronáutica lhes custou o recrudescimento de campanhas públicas de ódio por parte da organização criminosa, no intuito de trazer os legalistas para o golpe e de estimular outros oficiais à iniciativa perversa. Minutas de decretos concebidas pela organização criminosa foram apresentados pela organização criminosa às mais altas autoridades militares em mais de uma oportunidade, em 7 de dezembro de 2022, 9 de dezembro de 2022 e em 14 de dezembro de 2022. Quando um presidente da República, que é a autoridade suprema das Forças Armadas, isso está disposto no artigo 142 caput da Constituição, reúne a cúpula dessas forças para expor planejamento minuciosamente traçado para romper com a ordem constitucional, tem-se ato de insurreição em curso, que apenas ainda não foi consumado em toda a sua potencialidade danosa. O mesmo se dá quando, como aconteceu, o ministro da Defesa expõe um plano de golpe às 3 maiores autoridades militares das Forças Armadas. E isso não para dar conta de providências imediatas de repressão contra o proponente do crime, mas para obter a adesão ao delito. A situação se tornara ainda mais grave, uma vez que um dos comandantes militares, o da Marinha, aqui denunciado, acudiu ao chamado. A execução de atos de essência golpista criminosa também se estampa em outro conjunto de episódios assombrosos, desvendados no inquérito policial. As investigações revelaram aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. Os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições, com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome Punhal Verde-Amarelo. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado e cogitava da eliminação do presidente da República eleito. Outros planos encontrados na posse dos denunciados se somaram a este. Nele se buscava o controle total sobre os 3 poderes. Nele se dispunha sobre um gabinete central que haveria de servir ao intuito de organizar a nova ordem em vias de ser implantada. Um deles se encerrava com esta expressiva frase: Lula não sobe a rampa. Refluxo, pigarro e muco na garganta? Veja o que essa doutora disse. O refluxo está sendo... Os planos culminaram no que a organização criminosa denominou de Operação Copa 2022, que teve etapas realizadas e que visava estabelecer situação de estresse social apta para arrastar o alto comando do Exército à aventura do golpe. Foram praticados atos de execução da operação de monitoramento dos alvos de neutralização, ministro Alexandre de Moraes e o presidente eleito Lula da Silva. O plano contemplava emprego de meios explosivos, instrumentos bélicos e veneno. No dia 15 de dezembro de 2022, os operadores somente não ultimaram o combinado porque não conseguiram, na última hora, cooptar o comandante do Exército. A frustração dominou os integrantes da organização criminosa, que, entretanto, não desistiram da tomada violenta do poder, nem mesmo depois da posse do presidente da República eleito. As campanhas pela intervenção militar prosseguiram com o alento e a orientação da organização. A última esperança da organização estava na manifestação de 8 de janeiro de 2023. Os seus membros trocavam mensagens, apontando que ainda aguardavam uma boa notícia. A organização criminosa sempre incentivou e apoiou a mobilização do grupo de pessoas
em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política. Parte desse pessoal, na fatídica jornada de 8 de janeiro, desceu toda a avenida que liga o setor militar urbano ao Congresso Nacional, acompanhados e escoltados por policiais militares do Distrito Federal. Essa multidão, de início contida à distância cautelosa da Praça dos Três Poderes, se viu pouco depois livre de todo obstáculo policial para assaltar os prédios da praça. O policiamento foi desviado do ponto de barragem. Tiveram início as invasões das sedes dos poderes da República, com destruição do patrimônio público sob palavras de ódio e selvagens conclamações à tomada do poder. O caso de invasão, destruição e brutalidades ocorridos em 8 de janeiro de 2023 têm sido analisados e julgados pelo Supremo Tribunal em diversos processos penais. O Supremo Tribunal, neles, discerniu a ocorrência de crimes contra a ordem democrática, afirmando reiteradas vezes a tentativa de golpe. O episódio foi fomentado e facilitado pela organização denunciada, especialmente pelos denunciados que estavam, a esta altura, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. A decisão dos generais, especialmente dos que comandavam regiões, e do comandante do Exército, de se manter no seu papel constitucional, foi determinante para que o golpe, por fim, tentado, posto em curso, não prosperasse. Mas crimes houve. E não somente os crimes de dano. Tanto o artigo 359-L quanto o artigo 359-M do Código Penal tipificam o atentado contra as instituições democráticas. Portanto, a tentativa, até como é evidente, golpes que se consumam não geram punição dos vitoriosos, essa tentativa é fato punível, descrito em lei. Todos esses fatos estão narrados na denúncia segundo a sua ordem cronológica, com a indicação dos envolvidos e descrição suficiente da participação de cada um. Os fatos estão pormenorizados com a exposição de suas circunstâncias. Foram atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo aos acusados a compreensão do que lhes é atribuído a título de crime. Esta turma, em sintonia com tantas outras decisões da Corte, já decidiu no inquérito 4.093 que não é inepta a denúncia que, ao descrever fato certo e determinado, permite ao acusado o exercício da ampla defesa. A denúncia indicou as fontes dos elementos informativos em que se baseou. Todos os dados relevantes das investigações foram abertos ao conhecimento das defesas. Não cabe senão a elas analisar quais dos elementos coligidos na investigação, de considerável complexidade, podem lhes ser úteis. Nem houve supressão de dados em detrimento das defesas, nem tampouco cabe invocar a figura do document dumping para criticar o procedimento. Objeções suscitadas pelas defesas em torno do acordo de colaboração premiada do denunciado Mauro Cid já foram enfrentadas e repelidas nos autos da petição 11.767. As cláusulas ajustadas foram homologadas e ratificadas, com a assistência dos eminentes patronos do colaborador. O colaborador, na sua resposta preliminar escrita, pede a manutenção do pacto, o que atesta o caráter voluntário do acordo. Por que decidimos liberar o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo... Não há nulidade nas circunstâncias das defesas prévias dos demais denunciados não serem posteriores à do colaborador. A lei não prevê uma semelhante sequência. No caso destes autos, nem mesmo se poderia especular sobre algum prejuízo, dado o caráter genérico da defesa do colaborador, que não acrescentou fato algum aos expostos nos depoimentos a que os acusados tiveram acesso. Todos os fatos referidos pelo colaborador e utilizados na denúncia estão confirmados por outros elementos de convicção, o que afasta a perspectiva de acusação baseada exclusivamente na palavra do colaborador.
A competência originária da Corte está em linha com a decisão do plenário no HC 232.627. Na súmula 704, além disso, o Supremo ensina que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. O fatiamento da denúncia é também admitido por ambas as turmas do tribunal. Cito, da primeira turma, o RHC 111 e 211, e da segunda turma, o HC 233.325. Observo que a PET 12.100, em que a denúncia foi encartada, liga-se às mesmas investigações que deram origem a ações penais contra incitadores, financiadores e executores materiais dos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023. As centenas de denúncias foram recebidas pelo Supremo, recusando-se às nulidades reagitadas nestes autos. Em conclusão, senhor presidente, a denúncia está em condições de ser recebida para que o processo penal tenha início e siga os seus trâmites devidos. É o que a Procuradoria-Geral da República pede agora. Então, meu querido, nós destacamos aqui a fala do Procurador-Geral da República. Essa fala dele vem se repetindo em todas as recepções por parte do Supremo Tribunal Federal. E eu quis destacar a fala dele para deixar muito claro que para a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro tentou um golpe de Estado, sim. E hoje, as testemunhas de acusação que começarão a ser ouvidas, notadamente o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, falaram que Bolsonaro apresentou minuta de golpe em reunião para eles e que eles não aceitaram. Agora é a justiça, vai caber ali analisar tudo isso. E esse é o primeiro grupo, que é o núcleo 1, onde já houve a recepção da denúncia no dia 25 de março. Bolsonaro, ex-presidente, Alexandre Ramagem, deputado federal, e era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro, Almir Garnier, que era o chefe da Marinha do Brasil durante o governo Bolsonaro, esse aqui, ó, aderiu às tratativas golpistas, por isso virou réu, vai ter que provar que não fez nada, só falou que não teve nada com nada, mas ele aderiu. Diferente do comandante da Marinha, Batista Júnior, e diferente do comandante do Exército, o Freire Gomes. Esse aqui tem documentos, conversas e provas da aderência dele ao golpe de Estado, que é o almirante de esquadra, comandante da Marinha à época, Almir Garnier. Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro, Augusto Heleno, que era ministro de Segurança da Casa Civil de Bolsonaro, né, da Segurança Institucional de Bolsonaro, o chefe maior da Agência Brasileira de Inteligência, Paulo Sérgio Nogueira, que era o comandante do Exército durante o governo Bolsonaro de 2022, Mauro Cid, o delator, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, e Braga Neto, que está preso, que era tudo aquilo que eu já falei para vocês. Foi ministro da Defesa, foi ministro da Casa Civil, era ex na chapa com Bolsonaro e, segundo a Polícia Federal, por isso está preso e, conforme solicitação do próprio PGR, um dos principais articuladores do triplo assassinato que eles executariam caso houvesse a consumação do golpe de Estado. E exatamente, Braga Neto. E vou repetir, para tentar tirar Bolsonaro da reta, vão ter que colocar na responsabilidade, notadamente, do general Braga Neto e do general Mário Fernandes. Essa divisão aqui de núcleo 1, núcleo 2 e tal, foi só uma forma didática de separar para ficar mais fácil o entendimento do próprio Procurador-Geral da República e toda a ótica processual, de processo dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas todos foram responsabilizados, segundo a Polícia Federal e segundo a denúncia do Procurador-Geral da República, por 5 crimes. Tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público, dano qualificado ao patrimônio tombado, tá?
Importante ressaltar isso. E em relação a Alexandre Ramage, que está aqui na foto, ó, como ele é deputado federal, ele tem imunidade parlamentar. E como ele tem imunidade parlamentar, o artigo 53 da Constituição, parágrafo 3º, consigna, estabelece que quando houver abertura de uma ação penal, ou seja, se for recebida uma denúncia contra um deputado ou contra um senador, a casa a qual ele é vinculada, no caso dele, deputado federal, a Câmara de Deputados Federais pode sustar o andamento da ação penal, pode suspender o andamento da ação penal pelos crimes praticados pelo deputado após a sua diplomação. E foi isso que a Câmara de Deputados Federais fez. Com a articulação com o presidente Hugo Mota, aprovou-se a resolução na Comissão de Constituição e Justiça por 44 votos a favor e 22 contra, a suspensão da ação penal 12.100, que agrega todos os grupos, todos aqueles 34 que foram denunciados pelo Procurador-Geral da República. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a sustação dessa ação penal. Significa dizer que essa Comissão de Constituição e Justiça tem tudo, menos Constituição e menos Justiça. Por quê, André? Porque não é isso que está escrito na Constituição. Aí isso foi para o plenário no mesmo dia por uma articulação do presidente Hugo Mota. E no mesmo dia foi aprovado por 315 votos do plenário da Câmara de Deputados Federais essa resolução suspendendo toda a ação penal 12.100. O que aconteceu? Isso parou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, então, derrubou a resolução. Pode suspender, Andréa? Pode. Então, somente em relação a Alexandre Ramage, que é o parlamentar, e é o único que tem imunidade parlamentar. E tão somente em relação a 2 crimes, que foram os crimes praticados depois da diplomação, que é o crime de dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado de deterioração do patrimônio tombado. Os outros crimes, aqui em relação a Alexandre Ramage, ele vai continuar respondendo, que é tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Os outros 2, dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado, que foram praticados depois da diplomação, depois que ele já era deputado federal, esse sim, houve a suspensão da ação penal, em que ele só vai responder depois que ele perdeu o cargo. Porque ele saiu do cargo, ele perdeu o cargo, aí ele vai responder por esses 2 crimes. Os outros crimes ele vai responder. E todos os outros 33 responderão pelos 5 crimes. Não haverá nenhum tipo de suspensão de ação penal contra esses 33. Por quê, Andréa? Porque eles não são deputados e nem senadores. Eles não têm imunidade parlamentar. E o que está lá na Constituição Federal, imunidade parlamentar, só vale para o parlamentar e mesmo assim, tão somente após a sua diplomação. Crimes e atos praticados anteriormente à diplomação, antes de se tornar deputado federal, não tem nada de imunidade parlamentar. E não tem nada de haver suspensão ou qualquer tipo de prerrogativa distinta de qualquer cidadão. Entendeu? Ué, André, então a Câmara de Deputados Federais fez isso por quê? Se sabia de toda essa situação? Porque está escrito isso do jeito que eu falei. Eu já expliquei para vocês. A Câmara de Deputados Federais quer tentar passar o mel no bigode do gato do Supremo Tribunal Federal, mostrando poder. Porque nós sabemos que, por exemplo, Hugo Mota é investigado por desvio do orçamento secreto, assim como Arthur Lira. E mais de 70 deputados federais são investigados pelo desvio de dinheiro de emendas. E isso está no Supremo Tribunal Federal. 4 deputados federais já foram denunciados pelo Procurador-Geral da República por corrupção com dinheiro de desvio de emendas. E eles estão tentando passar uma mensagem para o Supremo, deixa a gente quieto, porque senão a gente pode suspender a ação penal. E pode, André, pode. Por crimes praticados depois da diplomação, pode. Não obstante, isso seja um assinte.
Aí a gente vai pensar que a maioria na Câmara de Deputados Federais é de golpista, de ladrões. Porque juntaram os golpistas e os ladrões e fizeram aliança para atacar o Supremo Tribunal Federal. E fica feio. Então tem essa situação aqui, esse grupo aqui já foi recepcionada a denúncia por todos os crimes, e agora começou a ser ouvidas as testemunhas de acusação, e a posteriori serão ouvidas as testemunhas de defesa. Esse grupo também aqui já foi recepcionada a denúncia, já estão todos sentados no banco dos réus, dentre os quais eu destaco exatamente o que eu te falei aqui embaixo, ó, o general Mário Fernandes, que está lascado. E também Silvinei Vasquez, né? Inclusive, esse aqui, o Martins aqui, Felipe Martins, o primeiro aqui, que era assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, que tinha uma sala ao lado dele, né? Na época, o Pedro Vaca, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OEA, vinculado ali dentro do órgão da Câmara Interamericana de Direitos Humanos, visitou ele na cadeia, porque na época ele estava preso, não é? E os bolsonaristas diziam que o Brasil é uma ditadura, que o Brasil não respeita a democracia e que o Brasil não estava respeitando os direitos humanos. E como eu mostrei para vocês, o relatório de Pedro Vaca, presidente dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à OEA, já fez o relatório e disse que o Brasil respeita a democracia, sim, e que respeita os direitos humanos, sim. E ele esteve na Papuda visitando Felipe Martins. Enquanto eles clamam por direitos humanos para eles, Eduardo Bolsonaro está falando que brasileiro imigrante tem que ir para a pior penitenciária que existe lá em El Salvador, no mundo. Foi quando houve entreveiro com Silas Malafaia falando para ele calar a boca para parar de falar de asneira, como eu te expliquei no início da live. Aí aqui você percebe a hipocrisia desse povo, a sem vergonhice desse povo. Esse aqui é o grupo 4, esse grupo 4 também já houve a recepção da denúncia por parte de todos eles aqui, dentre os quais eu destaco o senhor Carlos Antônio. Não vou repetir tudo para não ficar enfadonho, porque eu já expliquei tudo isso. O Carlos Antônio é o último aqui, o de óculos, que fez um relatório apócrifo, que ele é presidente do voto legal da instituição, e ele fez um relatório apócrifo que ensejou, por exemplo, aquela ação penal que o PL entrou para tentar anular os votos de mais de 255 mil urnas, dizendo que tinha fraude, sendo que não tinha prova de fraude nenhuma nessa ação. O relatório apócrifo com informações falsas foi quando Alexandre de Moraes multou o PL a pagar 22 milhões de reais de multa por litigância de má-fé. O que é isso, litigância de má-fé, André? É quando a pessoa entra com ação judicial, sabendo que ela não tem direito, que ela não tem prova, que ela não tem nada, mas ela aciona o judiciário só para atazanar, só para criar balbúrdia. Aí, quando a justiça percebe isso, multa a pessoa em litigância de má-fé. Foi o que aconteceu com o PL, que teve que pagar 22 milhões para o Supremo Tribunal Federal de multa a título de litigância de má-fé. E o PL pagou para o Instituto Voto Legal R$1 milhão, mais de R$1 milhão, para fazer relatórios apócrifos. Tudo pago com dinheiro público. É uma safadeza, né, gente? É uma coisa, assim, absurda, vexatória, vergonhosa. Agora falta esse grupo aqui, ó, que vai começar amanhã. E aqui nós vamos acompanhar. Preste atenção aqui no itinerário. Amanhã nós vamos fazer a live 8h30. 8h30 nós vamos ter a live. Aí vai começar, ó, o grupo 3. Se o Supremo vai recepcionar a denúncia ou não contra esses aqui. Todos são militares, salvo um. O último aqui, ó, é o policial federal Vladimir Soares, que está preso pelo planejamento Punhal Verde e Amarelo. Todos esses outros aqui são militares que estão nesse grupo 3. E amanhã vai ser o julgamento ao vivo, presencial, em que o Supremo Tribunal Federal vai decidir se aceita, se recebe a denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República contra todos esses aqui, por crime de tentativa de golpe, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado de deterioração do patrimônio tombado.
Amanhã, às 9h30, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir isso aqui. Nós vamos fazer a live 8h30, encerrar e, concomitantemente, nós vamos começar a transmissão do julgamento ao vivo amanhã na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em que nós temos o relator, o ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma, Flávio Dino, que compõe, Luiz Fux e Carmen Lúcia, os 5 ministros que compõem a primeira turma. Minha percepção, diante de tudo que já ocorreu, da recepção do primeiro grupo, do segundo grupo, do quarto grupo. E falta, então, esse grupo e o quinto grupo, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Esse grupo, que é o terceiro, que é o faltante, acredito que será recepcionada a denúncia pelos 5 crimes em relação a todos esses aqui, ó, aos 12, né? Aos 12 denunciados pelo Procurador-Geral da República por tentativa de golpe de Estado e todos esses crimes que eu acabara de te explicar. Mas é muito importante a gente vir e assistir, para quê, André? Para a gente perceber que essas tratativas e tentativas de normalização da tentativa de golpe não vai colar, que foram situações muito graves, muito sérias, não é? Que realmente poderiam causar mortes, prisões, desaparecimentos como o de Rubens Paiva, torturas, até porque um grupo de militares falaram até em criar uma espécie de Auschwitz, que foi o maior centro de concentração durante a Segunda Guerra Mundial de Hitler, criar em Goiânia. Por quê? Porque eles falaram que ia ter que prender muita gente, silenciar muita gente e sumir com muita gente. Fora aqueles que eles falaram que tinham que cortar a cabeça, né? Notadamente Alexandre de Moraes. Então, essas tentativas de normalizar a situação não serão exitosas. E a justiça vai ser contundente. Até porque anistia, eles nem falam mais em anistia. Por quê? Porque não tem como. Primeiro, porque é inconstitucional. Segundo, porque a anistia não existe ambiente para isso. A maioria da população brasileira quer justiça. E não é vingança, não. Não é vingança, não. É cada um responda segundo a sua culpabilidade e seja responsabilizado. Porque se não tiver o caráter ressocializante da pena, voltarão mais violentos e organizados para uma nova tentativa de golpe. Logo, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido ressocializado. E, para tanto, ele precisa sentir o caráter ressocializante e pedagógico da pena, para que haja uma reinserção social e à democracia de forma adequada por essas pessoas que acharam que poderiam simplesmente destituir um presidente eleito pela maioria do povo que elegeu Lula e Geraldo Alckmin. Caíram do cavalo. E qualquer tentativa de anistia e de normalização não dará certo. E de suspensão de ação penal, tampouco. Porque em relação à suspensão da ação penal, o que poderia ocorrer já ocorreu. Tão somente em relação a Alexandre Ramagem, que é deputado federal, e tão somente aos 2 crimes que ocorreram depois da diplomação, que são dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado, que o deputado federal Alexandre Ramagem vai responder por esses crimes depois que perdeu o cargo. Os outros crimes, tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, ele vai responder. Igualzinho todos esses aqui irão responder. Isso é o quê? Justiça. Agora tem um quinto grupo aqui, ó, composto por um só, o jornalista Figueiredo, não é? Inclusive está nos Estados Unidos. Ele é o quinto grupo e ainda não tem data marcada para o julgamento, o início do julgamento, digamos assim, em que o Supremo vai decidir se aceita ou não, se recebe a denúncia que o Procurador-Geral da República fez contra o jornalista aqui, Figueiredo, que trabalhou na Jovem Pan, vocês lembram? Mente que não sente. E hoje ele está nos Estados Unidos, porque ele tem dupla cidadania, e ele continua fazendo live, com muitas mentiras e muitas fake news. Continua atacando a soberania nacional, a Suprema Corte e tudo mais. Só que está abrigado nos Estados Unidos, então ele está meio que protegido, não é? Está lá. Mas tem também ele aqui que ainda não foi marcado a data para a recepção ou não da denúncia. Aí você fala assim, Andréia, e pode não haver, vai ter que haver. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República denunciou ele. Então vai ter que ter. Por quê? Porque o PGR fez a denúncia. Se o PGR fez a denúncia contra ele, obrigatoriamente o judiciário tem que analisar se recebe ou não a denúncia. Então chegará também a vez desse aqui. E toca no like e bota.
É sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica. Quem não gosta, vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Querido, minha querida, muito obrigada. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.